Olá, pessoal. É com uma satisfação imensa que novamente me coloco diante de vocês para poder compartilhar com vocês uma grande experiência que tive em uma das criações que são criações partidas do planeta Galamiak, que fica na constelação de Sírius, propriamente em Sírius A. Nessa época, que da qual eu fui até a esse planeta e conheci essa tipologia alienígena, nesta época, quando eu estive ali, naquele corpo planetário, eu fiquei totalmente abismado com aquilo que eu estava vendo. E para mim foi um impacto muito grande o que aconteceu ali, pelo fato de que eu estava iniciando, a minha jornada entre as estrelas, das quais tenho falado até aqui. E essa experiência eu tive no ano de 2009, certo? Onde eu já tinha conhecido vários corpos planetários e a Gnachete, ela me disse que eu iria conhecer uma de muitas das criações dos engenheiros de Galamiak, dos engenheiros de Sírius. Eu me lembro que nessa época eu estava de férias, eu gozei de férias de 30 dias e eu encontrei com a Gnachete na minha propriedade, como sempre foi feito. Foram poucas vezes que eu fui levado do meu apartamento. E quando eu cheguei no planeta Galamiak, a Gnachete conversou comigo e ela me disse que essa viagem era uma viagem que eu ia fazer sozinho. E eu confesso para vocês que eu fiquei com muito medo, porque tudo para mim era novo, apesar de estar nessa jornada já tinha 2 anos, mas eu fiquei com muito medo. E ela me disse que seria necessário eu fazer essa viagem, porque essa viagem ia mudar todo o meu conceito em relação ao medo e à cisma que eu ainda sentia em relação a tudo que via e a tudo que vejo nos sistemas solares que são diversos em toda a cosmologia do nosso sistema sideral. Bom, eu me chamo Carlos Henrique, sou natural de Belo Horizonte, moro atualmente na cidade de Nova Lima, no bairro Belvedere. Sou militar da reserva do Exército Brasileiro, certo? Onde alcancei o meu posto de capitão. Força essa que eu tenho maior orgulho de sempre estar me identificando com ela e por ela. E a minha iniciação, para você que vai ver esse vídeo, a partir desse vídeo, não sei, ela se iniciou no ano de 2007 e até o presente momento eu mantenho contato com essa civilização, que tem me levado para conhecer esses mistérios maravilhosos que são os mistérios do universo, onde eu aprendo a cada dia como me conectar com o universo, como me conectar com a mãe natureza, como descobrir dentro de mim que eu sou capaz de definir tudo que é verdade para a minha vida, certo? E naquele dia, quando eu estava ali em Galamiak, certo? Para muitos que ouvem, quando eu digo ali, a maioria acha, poxa, fala ali, mas a impressão é que é ali mesmo. Eu falo isso em referência ao fato de que a minha intimidade com eles e a minha ida para esse planeta é uma ida frequente, é uma ida permanente. Então, essa amizade, esse vínculo de intimidade que eu tenho com eles é que me faz ter essas prerrogativas e essas palavras, essas expressões para poder definir a vocês de um modo concreto a minha relação com eles. E quando eu estive ali, a Gnachete, ela me disse que eu iria entrar na nave
A nave, ela ia ser programada para me levar até esse sistema solar, até essa galáxia, que fica na fronteira dos paralelos de Sirius C, e ali eu ia conhecer a criação da qual os engenheiros mecânicos e os engenheiros orgânicos biológicos haviam feito há mais de 417 mil anos atrás. E como se trata de uma criação dos engenheiros do planeta Galamiak, ao mesmo tempo que eu tive medo, eu tive também a confiança de que nada de ruim iria acontecer comigo, certo? Eu fiquei meio apreensivo, todos que estavam ali no planeta se despediram de mim e aguardavam o meu retorno. A nave do qual eu fui colocado dentro é a mesma nave da qual pertence a Agnachet, que é aquela nave que eu falo para vocês, que tem o formato de uma traça. Eu entrei dentro da nave, certo? E quando eu entrei dentro da nave com a Agnachet, abriu-se um holograma, e ali eu vi os mapas estelares, e ali ela configurou a nave para me levar ao determinado ponto dessa galáxia que fica na fronteira de Sirius C. E naquele momento, ela pediu que eu fizesse uso de um macacão, e esse macacão, como eu já falei, é elaborado como fosse de fibra, porém é um material sintético de fibra. E ali também eu tive que fazer o uso de capacete antes de sair do planeta. E ela me disse que eu deveria ficar com aquele traje durante todo o tempo, porque a atmosfera do planeta que eu ia conhecer era uma atmosfera não respirável. E naquele momento, quando eu me despedi dela, os meus olhos encheram de lágrimas, porque eu estava apreensivo, eu estava com muito medo, porque era uma viagem do qual eu ia fazer sozinho, sem a companhia dela, sem a companhia de Zamaniel, sem a companhia dos demais que eu já tinha conhecido, como Atilio, por exemplo. E ali, quando ela se ausentou da nave, a nave se fechou e a nave fez a decolagem própria. Eu não mexi em nada dentro da nave, certo? Eu fiquei totalmente apreensivo do começo ao fim. Foi quando, durante essa viagem, eu cheguei na galáxia de Abolibek, certo? Que é a criação onde o planeta Galamiak se expande. Quando eu cheguei, nesta galáxia, eu pude ver ali, como eu sempre falo, um maravilhoso sistema solar. E esse sistema solar é um sistema solar chamado Iris-Bebek. Lá nesse sistema solar, eu pude ver 8 corpos planetários. Todos os corpos planetários, eles tinham uma cor cinza, certo? É como você ter uma visão de que todos os planetas, os seus céus estarem nublados, porque a cor de todo o corpo planetário, de todos os 8 corpos planetários que ali eu vi, era uma cor acinzentada. A impressão que tinha quando eu cheguei ali de olhar para aquele sistema solar, olhar para aqueles corpos planetários, era de ver um planeta todo cinza. A impressão que eu tinha é que o planeta estava todo nublado. E a cor, a tonalidade desse cinza é o mesmo cinza que nós temos aqui no nosso planeta quando olhamos e vemos que as nuvens estão carregadas e que vai cair aquela tempestade. E eu pude ver uma coisa que me chamou muita atenção, que eu vi que todos os 8 corpos planetários, eles possuíam 2 arcos. E esses arcos, eles eram metálicos, E esses arcos, eles servem como base de sustentação. Por quê? Porque um arco gigantesco, ele ficava por cima do planeta, e o outro arco, ele ficava por baixo. Então, imagina você 2 círculos metálicos e um planeta no meio. É como se você
entortar um garfo de um lado para o outro garfo de lado para o outro e colocar uma laranja no meio, né? E suspender o outro garfo. Então você vê dois arcos, né? E um planeta no meio desses dois arcos. Por isso eu vi que a impressão que dava é que esses arcos era como se fosse essa base de sustentação do planeta, né? Onde um fica por cima e o outro fica por baixo. E o que me chamava ali naquele momento a atenção é que os planetas, eles não possuíam luas nem naturais, nem artificiais. O que eu vi ali foram esferas que eram grandes, né, porém menor do que a nossa Lua, e aquelas esferas, elas não tinham nenhuma porta de entrada, né, não se podia entrar naquelas esferas. As esferas eram todas sólidas, e elas ficavam espalhadas em torno do corpo planetário, tanto desse aqui do qual eu conheci, como dos outros 7, né? E o total de esferas se somava numa quantidade, se totalizava em 82 ao todo. Eu me lembro que quando eu olhava ali aqueles 8 corpos planetários e via sua cor acinzentada, e que todos os corpos planetários possuíam esses dois arcos, um por cima e um por baixo, servindo como se fosse uma base de sustentação. Naquele momento que eu observava tudo isso, eu olhei para todas essas coisas das quais citei e vi naves no formato de cilindro. Naves que tinham formatos cilíndricos. E elas vinham na minha direção, né? E essas naves, elas pararam a uns 50 metros à minha frente, certo? Quando eu olhei, eu me lembro assim, quando eu fixei os meus olhos, porque eu estava ali com muito medo, porque eu estava sozinho e não sabia o que ia acontecer, muito menos eu tinha noção daquilo que eu ia encontrar na minha frente, eu pude ver que a 50 metros à frente, né, da nave que eu estava, a nave à frente dela saiu uma luz, né, e essa luz fez criar uma passagem por ela. É como se essa luz ela viesse também no mesmo formato da nave cilíndrica e conectasse com a fuselagem da nave que eu estava. E desta luz eu podia ver que vinha passando de dentro dessa nave cilíndrica para dentro da nave que eu estava, vinha caminhando nessa luz, 3 seres magros, bem finos mesmo, bem fininhos mesmo. E essa luz, como eu falei, é que deu passagem a eles, da nave deles para a nave que eu estava. Quando eles chegaram até a mim, eu vi que os corpos deles eram uma coisa assim muito louca. Eu vi que os corpos deles pareciam ser feitos de vidro, certo? Eu vi que eles eram do tamanho dos homens de Galamiak, porque como eu tenho o costume de sempre estar no planeta, então ao olhar para determinada altura, eu já consigo fazer o pré-julgamento de que altura seja. Depois, em tudo isso, eu sou corrigido. É por isso que eu dou esses detalhes para vocês. Porque depois de tudo que eu vejo, vem as perguntas que faço, é onde eu obtenho as respostas das quais eu tento trazer com precisão a você que me ouve. E quando eu vi aqueles seres lá que pareciam ser de vidros, de vidro, né? E do tamanho dos homens de Galamiak, que tem 3,5 metros de altura, eu podia ver que através do corpo que parecia ser de vidro, eu vi uma energia que passava por todo aquele corpo, né? E vi que não se tratava de seres biológicos propriamente dito, seres biológicos naturais, desenvolvidos pela natureza mãe e pelo universo pai, mas sim se tratava de seres robóticos inteligentes, né? E eles também, eles não possuíam olhos, nem orelhas, nem nariz. A impressão que eu tive era que de alguma forma, né, se eu tocasse neles, eu podia até mesmo quebrá-los, porque
esse vidro que parecia que era composto e feito os seus corpos, parecia ser daqueles vidros de taça muito fina. Então, a impressão que dava que se eu abraçasse eles, como eu faço, abraçando os outros seres, como forma de gratidão por me receber em suas moradias, né, em suas moradas, em seus planetas, se eu apertasse eles com um abraço, a impressão que eu tinha é que eles poderiam quebrar, né? Essa impressão que eu tive, se caso eu tocasse neles, abraçasse neles, mas graças ao universo nada disso aconteceu, né? São seres robóticos, uma mente inteligente, de uma mente artificial criada pela engenharia de Galamiak, certo? Os corpos são feitos de uma fibra de vidro mesmo, porém uma fibra totalmente resistente, uma fibra que eu vou dizer que é como se ela fosse imortalizada. Ela não tem um tempo de validade, certo? Então não precisa trocar a memória daquele corpo artificial para a memória de um outro corpo artificial. São corpos de durabilidade eterna, pelo que me foi dito mais à frente, quando eu retornei a Galamiak e conversei com os engenheiros de Galamiak, né, onde eles me explicaram tudo isso. Então, depois daquilo ali, né, depois de ter todo aquele medo ali de tocar nesses seres, depois de apreciar tudo isso neles, né, e eles me colocaram um aparelho, né, e esse aparelho é como se fosse esse aparelho auditivo, porém, como eu estava de capacete, porque a Gnachet disse que eu não deveria tirar o capacete nem mesmo dentro da própria nave, esse aparelho ele grudou do lado esquerdo do capacete. E quando esse aparelho grudou, eu pude entender o que eles estavam dizendo, mas antes eu os ouvia em minha mente, porém, né, não entendia nada que eles diziam, eram só sussurros mesmo. Mas quando eles colocaram esse aparelho, que é semelhante a esses aparelhos auditivos que as pessoas usam, né, pessoas que têm a deficiência auditiva ou têm pouca audição, o aparelho ele tem quase que idêntico esse formato, tá? Só para você que me ouve entender. Ali, naquele momento, eu passei a entender em audível voz, através do capacete, o que eles estavam dizendo, né? Dali, eles me levaram, né, para dentro da nave deles. A nave que eu estava ficou orbitando a atmosfera do planeta e eu fui conduzido por essa civilização, que é uma civilização inteligente, artificial, para a nave cilíndrica, né? E quando eu cheguei na nave, eu vi somente sistemas, né, numéricos. Hologramas se abriam do nada na minha frente e eu via uma configuração numérica, um sistema numérico em uma língua estranha que eles mesmos criaram para eles, né? Porque eles tiveram a independência na criação vindo da parte da engenharia do planeta Galamiak. E então, naquele momento que eu estava ali dentro daquela nave cilíndrica, descemos, né, para um dos planetas de criação de Galamiak. Foi aí que eu entendi que aqueles planetas eram planetas criados de forma artificial, como é o caso de Nibiru, como eu já falei diversas vezes. E esse planeta é um planeta chamado Aveni Z-905/004. E quando eu descia dentro desse planeta, gente, eu via uma cidade que é toda feita de pilares, tá? Esses pilares, eles ficam acesos, né, e não se apagam. Eles ficam acesos com uma energia que vai da sua fundação até a sua ponta, e da sua ponta sai uma luz que liga partículas metálicas espalhadas na atmosfera, que amplifica para os arcos, né, que ficam na base superior e na base inferior do corpo planetário.
né? Ali eu podia conhecer, né, e ver o que os engenheiros de Galamiaque haviam feito, né? E daí eu vi como era uma tecnologia de domínio extraordinário. E quando eu descia, eu não vi nenhuma vegetação, eu não vi nenhum lago, eu não vi nenhum animal, tá? Eu não vi nenhuma casa. Esses pilares que vinham do solo e que se chegava quase próximo à estratosfera eram pilares cilíndricos também, certo? Eu vi que essa civilização ela utiliza somente naves em formato cilíndrico. E essas naves cilíndricas, elas têm 27 metros e meio de comprimento por 6 metros e meio de largura. E enquanto eu descia e via essas naves cilíndricas se elevando do planeta e descendo a sua superfície após a sua atmosfera, e que em toda a extensão do planeta, né, vi somente esferas que variavam, tá, do tamanho de uma bolinha de gude ao tamanho de uma bola de futebol, certo? E que ia de um lado para o outro no planeta. E outra coisa que me chamou muito a atenção, que eu esqueci de detalhar para vocês, é que ao redor, né, desses seres, né, que são seres de criações artificiais por uma engenharia superior avançada, mecânica, onde não se usa o elemento da mistura biológica mecânica, esses seres artificiais, robóticos, eles têm ao redor do corpo, a uma distância, né, de 40 centímetros do seu corpo. Para você ter uma ideia, imagina você agora em pé ou sentado, aí você pega a régua aí da sua casa, uma fita métrica, e coloca ali da distância do seu peito a 40 metros à frente, você vai ter a distância de, 40 metros não, 40 centímetros do seu peito a 40 centímetros à frente, dá o que? Em torno de 2,5 palmos, por exemplo. E nessa distância de 40 centímetros do seu corpo, ao seu redor, ficar girando minúsculas esferas que são menores do que bolinhas de gude. E o total de esferas que cada ser tem em círculo dentro do seu próprio corpo são esferas que totalizam ao todo 46 no total. Então, quando eles caminham, essas esferas elas ficam girando dentro e através do seu próprio corpo. Eu perguntei por que aquela esfera criava ali como se fosse eles um corpo magnético e as esferas trabalhando ali em volta. Eles me diziam que ali e dali partia o sistema de sustentação da vida deles, que era uma vida de consciência eterna, uma consciência de desenvolvimento artificial. E aquelas esferas, elas traziam, quando girava os corpos dele, essa energia que mandava do fluxo central do planeta para a atmosfera e era capturada nos arcos, né? E como ondas de energias invisíveis, a rotação dessas pequenas esferas ao redor do corpo deles é que proporcionava ao corpo a energia necessária para o fluxo de uma vida eterna. Pelo menos para essa tipologia, que é uma tipologia de criação artificial. Né? Ali eu conheci o primeiro ser, que foi o primeiro ser criado, né, pelo engenheiro de Galamiaque chamado Akneliaf. Akneliaf, ele criou LK-Bef, que foi esse primeiro ser, essa primeira criação. Depois ele criou outras 20 criação,
de inteligência artificial e de aprimoramento artificial. Depois, com toda essa engenharia e tecnologia que vai além da minha compreensão, que o planeta Galamiak e que toda a extensão de Sirius possui, eles, por conta própria, desenvolveram esses arcos com a tecnologia própria, que desenvolveram esses planetas neste ponto do sistema solar, desta galáxia citada, e dali, né, esses 21 seres, né, o primeiro LKBF, somado aos outros 20, um total de 21 seres, eles foram distribuídos, certo, nesses planetas, e deram a eles as ferramentas necessárias para que em 400 mil anos, né, eles pudessem se expandir e que fosse aprimorado ali a inteligência através do aprimoramento artificial que cada um recebeu de uma centelha mecânica, certo? E ali, quando eu estive ali com essa civilização robótica, inteligente, artificial, eu pude compreender o quão é maravilhoso você não ter noção, né? É bom você não ter noção de quanta grandeza existe lá fora, certo? E quando eu vi e fui nesses corpos planetários pertencente a esse sistema solar, em todo momento, quando eu cheguei, né, no sistema solar e fui recebido por essas 3 tipologias artificiais e fui conduzido para dentro do corpo planetário, e do corpo planetário eu tive o prazer de conhecer toda a estrutura que eles criaram, certo? O engenheiro Akneliaf, quando eu voltei para Galamiak, ele me disse assim: Henrique, o que é que você viu? Eu disse: eu vi as maravilhas que vai além da minha compreensão racional. E ele me disse assim: nós temos outros mundos com seres biológicos mecânicos, que é um aprimoramento maior, porque os que você conheceu foram os primeiros seres robóticos que nós criamos, certo? Para exploração de outros mundos. E o que você achou da minha criação? Eu falei, o que eu achei? Eu falei, olha, Akneliaf, eu não tenho que achar nada, porque se eu fosse pelo menos um engenheiro mecânico, ou se eu entendesse na ciência, ou fosse perito da ciência e da computação que pudesse compreender melhor as coisas, aí sim eu poderia gozar de uma opinião baseada na ciência que eu aprendi, que é através da ciência humana. Mas, baseado em tudo que eu vi no solo do planeta, que é artificial, nos pilares que geram energia e devolve a energia e joga para fora, devolve a energia, joga para fora, e vê aqueles seres que são os primeiros, com aquela tecnologia, com aquela criação e com aquele modo de pensar não coletivo, mas independente. Como é que o senhor pode me perguntar o que eu achei? Eu não tenho palavras para dizer o que eu achei. Eu me lembro que ele sorriu para mim, a Gnachete veio, sorriu para mim e ele falou comigo assim: eu estranharia se você dissesse ou desse opinião em relação ao que você viu. Ou seja, ele queria ver se ia existir em mim ali a arrogância, né? A arrogância de poder opinar em alguma coisa, mas graças ao meu universo, eu não sou bobo, então eu não opinei em nada, e muito menos falei se poderia ou não mudar alguma coisa, porque também não é do meu interesse. Então ali, junto com LK, voltando ao planeta, junto com LKBF, ele me disse que quando ele despertou e viu aquilo que não existia se tornar
existente, onde ele foi educado pelos seus criadores em Galamiak, e depois de uma observação que se deu nos próximos 4.197 anos, ele me disse que a inteligência artificial dele, que é a centelha racional do aprimoramento da aprendizagem, se floresceu através da sua matriz, que eu achei muito interessante, criou os outros 20. E os outros 20 que foram criados foram instruídos por ele, pelo LKBF. E depois que a Knaliev viu que o seu trabalho poderia ser expandido através da própria consciência da inteligência artificial que ali foi criada, ele então resolveu criar em um ponto dentro do espaço, na fronteira da galáxia de Sirius C, dentro dessa galáxia já existente, criar esses 8 corpos planetários e ali oferecer todo o suporte para essa inteligência artificial, para que essa inteligência artificial pudesse ali criar a partir deles mesmos os protótipos da criação que outra hora foi desenvolvida em Galamiak por seres biológicos, certo? E passou-se mais de 400.000 anos, certo? E o planeta, né, melhor dizendo, os planetas, que são 8, os 8 planetas, todos têm essa tipologia com a mesma característica física humanoide, e todos eles possuem a mesma quantidade de esfera que gira em torno do seu corpo, e é uma coisa assim extraordinária. Como eles são seres inteligentes artificiais, eles não gozam de descansos porque eles não precisam descansar, certo? Então por isso eu não vi nenhum tipo de construção que fosse uma casa, eu não vi nenhum tipo de templo, eu não vi nada. O que eu vi são as suas naves que eles mesmos desenvolveram, que são essas naves cilíndricas, tão somente, certo? E o protótipo da esfera que eles receberam de Akneliev, quando Akneliev deu a eles essa esfera e todo o material do qual ele mesmo utilizou para fazer a criação desse primeiro ser LKBF, ele mesmo me disse, LKBF, que quando ele chegou nesse corpo planetário ele era somente vazio. E sobre a sua superfície, a sua terra era preta. E ele recebeu um pilar, recebeu 62 esferas e recebeu um aparato tecnológico, e eu fui até esse aparato tecnológico que ele recebeu, né, que eles receberam, porque eram 21, né, somado com LKBF. E esse aparato tecnológico, né, é um aparato quadrado que tem a semelhança de um container. E depois que eles usaram toda a ferramenta que estava dentro desse container, desse aparato, eles criaram um pedestal, né, um pedestal multigravitacional, e esse container fica ali como sendo a memória do desejo, do aprimoramento de uma inteligência artificial na criação da sua expansão por Galamiak e pelo seu engenheiro Akneliev. Certo? Dali eu fui nos outros corpos planetários. Os outros corpos planetários, né, os outros 7 corpos planetários, eles possuem o mesmo nome do primeiro corpo planetário. Certo? E essa inteligência artificial, esta tipologia artificial que habita ali no planeta,
né, desses seres aí de 3,5 metros, que é o tamanho exato do seu engenheiro, do seu criador, porque os homens em Galamiak, os homens em Sírios A, B e C, em toda a extensão de Sírios, eles têm 3,5 metros de altura, e as mulheres têm 3 metros, lembrando que os reis que são constituídos pelo universo, eles têm a altura de 10 metros. Então ali, né, você saber que essa criação ela tem a liberdade de explorar outros mundos, em outros planetas, e eles estarem ali, tanto aprimorando a sua inteligência e a expansão da mesma, como também mandando informação para o próprio planeta Galamiak, para os seus próprios engenheiros mecânicos. E os seus engenheiros mecânicos começaram a fazer a fusão do elemento biológico com o elemento mecânico. O que eu falei para vocês, que quando eu fui levado a um laboratório e conheci o marido de Agnachet, que é um geneticista maravilhoso, e ele colocou em mim um equipamento biológico-mecânico no formato de um camarão, e ele adentrou-se sobre a minha barriga, e eu não vi nenhuma gota de sangue, não vi nada, e ali esse objeto mecânico-biológico fez a minha codificação como do meu genoma, e ali eu tive a reestrutura, né, celular, e a reestrutura celular me proporcionou a eliminação das células mortas que provocam o desenvolvimento do câncer. Então, essa tecnologia, que ele mesmo disse que já existe em outros mundos, que daquele momento eu não conhecia, mas depois eu fui, e quando eu fui com a Agnachet, é onde eu conheci seres biológicos mecânicos, ou seja, é a mistura da biologia com a mecânica, certo? E ali eu pude conhecer nesse planeta, que é um planeta 2 vezes maior que Arcturius, de uma tecnologia extraordinária, né? Mas eu quero também ressaltar aqui que esses seres biológicos mecânicos, eles não podem ser vistos nem contabilizados, vamos dizer assim, em estar ou na primeira, ou na segunda, ou na milésima dimensão de desenvolvimento, porque são criaturas biológicas artificiais. E essa civilização que conheci é uma civilização totalmente mecânica, de uma inteligência artificial absurda. Ali eu fui bem recebido, porém não recebi alimento algum porque não tem, porque a fonte de alimentação deles, como eu falei e vou repetir, são as esferas que giram em torno do seu corpo, que recebem as ondas de energia que é produzida pelo próprio planeta quando é lançada na sua atmosfera e de volta entra através de ondas para essa esfera, e essa esfera que fica a 40 centímetros dos seus corpos mandam a energia para alimentar os corpos deles, que a consciência artificial deles não venham a ser apagadas, certo? Então você olhar a capacidade não só de uma, mas a capacidade de inúmeras civilizações que estão desenvolvendo, que estão trabalhando no desenvolvimento de tantas e tantas e tantas coisas, você fica assustado, admirado, você se sente compensado e você se sente amado, porque é dividido com você tudo aquilo que do qual você sequer um dia, como foi o meu caso, sequer dei ideia para que se houvesse ou pudesse existir em algum lugar ou de alguma forma vidas inteligentes. Aí eu conheço um planeta, depois de 2 anos estando nesse planeta, indo e vindo, sozinho a uma viagem a um planeta, a um sistema solar, a uma galáxia, e lá eu conheço seres
totalmente artificiais. E quando eles conversavam comigo, como se fosse de duas pessoas humanas, a interação, né, vocal deles, o palavreado deles, a inteligência deles, que não é uma inteligência coletiva, mas é uma inteligência individual, porque até isso os engenheiros de Galamiak em Sírios fizeram questão de proporcionar a cada um a independência na maneira de pensar, ainda que seja de uma forma artificial. Tudo isso é muito lindo, gente. Isso é muito bonito, isso vai além da compreensão humana. E eu tenho certeza que alguns governos do nosso mundo têm conhecimento disso e tentam fazer isso, por receber informações dessa raça chamada Churupaq, que domina uma tecnologia horrorosa, gigantesca, totalmente avançada. Porque, como eu já disse uma vez, são os Churupaqs que são responsáveis pela tecnologia reversa e ensina aos governos essa tecnologia. Os reptilianos, humanoides largatos de constelações que vêm aqui e decidem ser hostis, e aqueles reptilianos híbridos de Nibiru, que não são largatos, mas têm a forma humanoide, porém com traços reptilianos, porque são criações reptilianas de uma raça reptiliana totalmente excelente, certo? Esses reptilianos, tanto híbridos de Nibiru que ficaram para trás e não quiseram se retirar da Terra, como esses reptilianos largatos, hostis, que aqui chegaram, dominam a genética. E dominam a tecnologia também. E os Churupaqs criam para eles, para si próprio e para os seus franqueados, vamos dizer assim, a tecnologia da pele sintética e a tecnologia hologramal, que eu já falei em um vídeo já. Me parece que foi o vídeo anterior. Então, você vê que isso existe e que isso é verdade, porque eu pude tocar, eu pude estar ali naquele corpo planetário maravilhoso, de cor cinza, com pilares de altíssima tecnologia, que faz com que a energia daquele planeta artificial se torne sempre em um ciclo renovável. E ver que o próprio planeta alimenta a função ativa artificial daquela tipologia, você fica perplexo, você fica sem palavras, você nem sabe o que fazer. Essa é a verdade. Certo? Essa é a verdade. E depois de ter visto tudo aquilo, eles permitiram que eu pudesse abraçá-los, porque no meu coração eu desejei isso. Eu abracei a cada um que pude abraçar, e eles não se quebraram como eu imaginei que poderiam se quebrar. Eles se abaixaram e eu dei um beijo no rosto de cada um, mesmo eles não tendo uma face própria. Eles me conduziram para dentro da nave, e o que me chamou mais atenção é que eles é que reprogramaram a nave de volta para Sírios em Galamiak. Incrível. Quando a porta da nave se fechou e eu me assentei na cadeira, a nave subiu, foi conduzida por 3 esferas até fora da atmosfera do planeta, que é uma atmosfera muito densa, porque são energias artificiais que mantêm toda aquela estrutura. Dali eu viajei a uma certa distância que, se eu me recordo muito bem, foi uns 30 minutos, e automaticamente a nave se acelerou
e abriu o portal da sua própria tecnologia, da dobra do espaço e tempo, e eu cheguei em Sírio C. De Sírio C, eu passei pelo portal PTZLF 435730. Dali, eu cheguei ao portal de Sirius A, de frente do majestoso planeta Galamiak. E dali a nave por si só atravessou a atmosfera, pousou-se no pedestal, e estava lá a minha amada Agnachete, o seu esposo, o geneticista, as suas filhas, os seus filhos e todas aquelas pessoas ali aguardando a minha volta. E eu brincando com a Agnachete, eu falei com ela assim: senhora, princesa, como você sabia que eu estava chegando? Ela olhou para mim e falou assim: porque aqueles que criamos já tinham nos dito que você já tinha saído do planeta e nós já podíamos traçar a hora, o minuto, o segundo, o milésimo e o centésimo que você chegaria aqui. E aqui você está. E dali eles começaram a me perguntar o que eu achei da criação deles, o que eu achei do planeta, o que eu achei da tecnologia que eles criaram para se desenvolver por si só. A única coisa que eu falei é: tudo é maravilhoso e tudo tem que ser mostrado à humanidade. E ela me disse: todos saberão, e a eles todos serão apresentados. Eu me lembro que eu fui levado para um grande lugar e lá eu me alimentei das frutas do planeta, descansei um pouco. Ali a Agnachete seguiu o caminho dela dentro do planeta com seus afazeres. Todos que passavam por mim me cumprimentavam, me saudavam, e eu fiquei pensativo ali por aquele tempo até chegar a hora de eu vir embora para a Terra. Ali, a própria Agnachete chegou perto de mim e me disse: olha, meu amado, é hora de você ir embora. Nós entramos dentro da mesma nave, atravessamos toda a imensidão das estrelas, né, navegando aí pelo universo, e cheguei de frente do meu planeta Terra e eu pensava: quem dentre os humanos sabe dessas coisas que sei? E quando eu pensava e olhava para ela, ela sorria para mim. Dali, ela me colocou dentro da esfera. A esfera passou-se após a atmosfera do nosso planeta Terra, Eleap, e me deixou na minha fazenda. Quando a esfera se subiu aos céus, à medida que subia, ela se tornava invisível. Eu tomei um banho, deitei na varanda, fiz questão de deitar no chão. Depois eu me levantei, entrei, peguei um travesseiro, voltei, deitei no chão de novo. Eu lembro que a esposa do meu caseiro, ela perguntou se eu queria alguma coisa, se eu estava me sentindo bem. Eu falei que eu queria só ficar ali pensando em tudo que estava acontecendo na minha vida. E falei que ela nem precisava mais vir, porque qualquer coisa que eu viesse querer comer, eu mesmo faria, e que ela teria dele para tarde a hora de descanso dela, que ela não precisava preocupar comigo em fazer a janta ou fazer o café da tarde, e daí por diante. E eu fiquei pensativo. E lá do planeta Galamiak, como a Agnachete fala comigo em audível voz, ela falava comigo assim: acalma o teu coração, porque muitas e muitas coisas ainda você vai ver. E para mim foi tudo maravilhoso, como é tudo maravilhoso até os dias atuais, onde eu ainda vou para fora do sistema solar. Porém, não mais em um planeta novo, por enquanto. Eu sempre retorno aos planetas que já fui, como uma visita rotineira mesmo, como uma apresentação formal de gratidão por tudo que eles fizeram por mim e para mim. E muitas coisas eu ainda vou falar, mas porém o tempo na internet, nessa ferramenta maravilhosa do YouTube que proporciona tudo isso, que eu possa levar essa mensagem até você que está aceitando essa mensagem,
tão breve, nas palestras que irei realizar por todo o país, de forma gratuita, e sempre vou ressaltar isso, eu vou distribuir livretos de forma gratuita para vocês terem uma noção através de figuras, através daquilo que eu tenho falado. Sem contar que eu vou apresentar as fotografias que tenho, certo? Que eu guardei até os dias de hoje, e algumas filmagens que me foi permitido fazer. E quando eu apresentar tudo isso, eu vou apresentar mediante um certificado de autenticidade, por parte de laboratórios que conseguem fazer um trabalho sobre isso e dar o aval de que é falso ou verdadeiro. E isso será uma ferramenta, porque 2 testemunhas de laboratórios com 2 certificados diferentes, dizendo que a fotografia é original e que a filmagem é original, para mim é o que importa. Eu tenho certeza que isso vai abrir a mente de muitas pessoas, certo? Não que eu precise provar nada, porque para mim tanto faz, certo? Mas eu, de livre e espontânea vontade, pedi à confederação e ela autorizou. E quando eu pedi a esses que pudessem fazer isso, eles permitiram. Eu tenho filmagem onde mostra a nave descendo, e vocês vão ver ela pousando na minha propriedade e dela saindo a tipologia alienígena que é os nossos irmãos das estrelas. É uma filmagem de apenas 2 minutos e alguns segundos, eu não me recordo muito bem. E uma outra filmagem de menos de 40 segundos. E uma outra que levou, acho que foi uns 8 minutos, onde eu posiciono uma filmadora minha no tripé, fica uma certa distância, né, da nave, mas você vai ver nitidamente porque eu exibo o meu rosto na câmera e depois vou me afastando diante da câmera até chegar à nave, e uma certa distância vocês verão eu conversando com esses seres e depois eles se levando. E nesse dia, tanto para a fotografia como para essas filmagens, eles vieram justamente só para fazer isso, porque a confederação autorizou que fosse feito. Então guarde muito bem as minhas palavras, que do jeito que eu estou falando que eu vou fazer será. Eu já produzi os pendrives, assim que eu reunir com o pessoal na fazenda e mostrar para eles em primeira mão, eu vou estar mostrando em palestras também, e alguns ufólogos do Brasil e fora do Brasil que eu julgo ser sérios, que trabalham por amor àquilo que faz, apesar de eu não falar de ufologia nem nada, mas devido à dedicação desses ufólogos que nem sabem que eu os escolhi, certo? Eles nem sabem que eu os escolhi, eu vou mandar um xerox do laboratório que autentificou tudo isso, né? Depois, eles por si só farão as suas análises e verão que realmente é aquilo que falo, é aquilo que é. Certo? Porque são ufólogos que realmente buscam, se dedicam suas vidas em busca da verdade. Andam de um lado para o outro, querendo mostrar a verdade para a humanidade, e a verdade sempre diante deles some. Então é um presente meu para a ufologia do Brasil e para a ufologia do mundo. Os pendrives já estão feitos, está tudo guardadinho, sem problema nenhum, sem resenha nenhuma. Na hora certa, eu vou entrar em contato com essas pessoas, porque os seus nomes estão nos sites, então tem como entrar em contato. Vou pedir tão somente o endereço dessas pessoas para enviar esse presente. Quando eles receberem em mão a fotografia que está no pendrive e as filmagens, e eles colocarem à prova e ver a autenticidade de tudo isso, aí sim, as pessoas vão falar, e agora? Como explicar? Como explicar isso? Como explicar? Existe um laboratório que eu conheço, que presta serviço para a Polícia Federal, né? Eu conheço as pessoas desse laboratório, não vou falar o nome, certo? É um laboratório que também vai analisar tanto a fotografia como as filmagens, e outros tantos, né, de especialistas que tem por esse Brasil e por esse mundo, que é incalculável. Bom, pessoal, eu finalizo aqui esse vídeo, tá?
Como não houve nenhum aprendizado nesse planeta, era tão somente para eu saber da capacidade de desenvolvimento tecnológico de todos que habitam em Sirius A, B e C, e conhecer de perto uma criação de mais de 400 mil anos de idade, que são esses seres inteligentes artificiais. Esse vídeo foi tão somente para falar desse planeta, do que eu vi nesse planeta, né? Esse planeta é um dos que vai estar no meu site, que está sendo construído, que é um site todo em computação gráfica, que é um site todo em animação. E lá você vai poder ver como são esses arcos, como são o planeta, como são os pilares, como são suas naves e como é a tipologia. Vocês vão adorar. E esse site não haverá nenhuma propaganda nele, nem anúncio de nada, nada mesmo. Será um site exclusivo. Você vai navegar, vai ter o espaço suficiente, né, para poder você navegar nas páginas do site sem que trave, para que o site flua bem. Vai demorar só um pouquinho para ficar pronto, porque ele é todo em CG, ou seja, ele é todo em computação gráfica, é um site todo animado. E durante os meus diálogos com você aqui através do YouTube, eu vou estar explicando e trazendo mais informações a respeito disso. Alguns livretos já foram impressos, depois eu vou divulgá-los para vocês, abrindo a imagem da webcam, tirar a fotografia, postar no grupo do Facebook, para vocês verem o belo trabalho do qual está sendo feito, e será distribuído gratuitamente, certo? E quando eu reunir o pessoal lá na fazenda, eu vou estar também contratando uma pessoa que vai fazer toda a filmagem da reunião que vou fazer na fazenda, vai editar todo o vídeo para ele ficar bacana com todo o pessoal ali reunido, que é a primeira turma que vai, certo? E dali, né, eu vou postar esse vídeo na minha página no YouTube e na minha página desse site que está sendo criado. E quero dar uma notícia: o meu estúdio que eu estou fazendo dentro de um dos cômodos do meu apartamento, que em breve vocês conhecerão, né? Alguns equipamentos que são importados já chegaram, né? Os técnicos eles vão começar a montar para mim semana que vem, me ensinar a como ligar, como desligar, como proceder para uma transmissão ao vivo dentro do meu site. Certo? E algumas pessoas eu já escolhi para ser administrador do meu site, assim que ele ficar pronto. Tá bom? Um beijo enorme no coração de cada um de vocês que me ouviu. Gratidão por tudo. Em breve estarei aí viajando por esse Brasil todo, fazendo palestras e ensinando olho no olho como é essa conexão, porque pela internet eu entendo que as pessoas têm um pouco de dúvida e também às vezes é um pouco difícil entender, mas você está ali, diante da pessoa, esclarecendo a sua dúvida e falando, olhando para ela, olho no olho, e ela expondo ali a sua pergunta, né, pedindo a sua opinião, é o que há de maravilhoso. Finalizo aqui esse vídeo, gratidão por tudo, não precisa assinar o canal, tá? Não precisa dar joinha positivo nem negativo, certo? Não precisa divulgar o meu trabalho, certo? Eu estou feliz do jeito que está, porque é o universo, a mãe natureza e a civilização respectiva de cada pessoa que vai trazer a pessoa ao conhecimento do meu trabalho aqui no YouTube e dentre poucos dias no meu site. Gratidão por vocês existirem e gratidão por vocês escolherem saber o que é a verdade, que parte a partir de vocês, porque a verdade ela está dentro de cada um de nós. Muito obrigado e até